Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o assunto vai ser insuficiência cardíaca. Bom, a insuficiência cardíaca, talvez, pelo menos eu acredito que seja, né? Foi uma das aulas mais importantes que eu tive, ela e dor torácica em si. Então, esse é um vídeo, assim, fundamental pra gente, porque a gente vai falar de ICEFER e ICEFEP. E eu já vi uma questão de residência, se eu não me engano, que falava da ICEFEP. Eu acho que era da ICEFEP mesmo, que inclusive, se eu não me engano, eu acho que é a mais séria, assim, vamos dizer. Então, para a gente falar da insuficiência cardíaca, vamos primeiro contextualizar o que é insuficiência cardíaca, né? Se a gente for falar, explicar para um leigo, a gente explicaria que basicamente é uma falha que o coração tem em transportar oxigênio, né? Assim, pro organismo em si. Então, o coração ele não consegue bombear sangue direito, né? Agora, se a gente for utilizar um termo mais técnico, e que inclusive eu acho que é do Mário Lopes, o conceito que está aqui, seria o seguinte: a insuficiência cardíaca, ela é uma síndrome clínica, tá? De múltiplas etiologias, ou seja, várias doenças podem levar a uma insuficiência cardíaca em si, onde o coração ele não consegue manter uma boa oferta de oxigênio para suprir as necessidades teciduais. E quando ele vamos dizer assim, consegue manter essa boa oferta de oxigênio, tem uma demanda tão grande, tão extrema assim de oxigênio, pede tanto oxigênio que o coração ele começa a ter uma demanda maior de trabalho. Então ele vai começar a contrair mais rápido, ele vai começar a bater mais rápido, gerando elevados níveis de pressões intracavitárias, ou seja, vai gerar elevados níveis de pressão dentro das câmaras em si. Então, quando a gente fala de insuficiência cardíaca, já tira pra gente, que vai ter a insuficiência cardíaca de sobrecarga pressórica e vai ter uma insuficiência cardíaca de sobrecarga volumétrica. Que a gente tá falando disso aqui já tem um bom tempo em si, né? Então, basicamente é isso, esse conceito, o que seria uma insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, vai ter momentos que em vez de eu ficar falando de insuficiência cardíaca, eu vou falar de IC, tá? A IC, ela é o estágio final de qualquer doença do coração. Então, vamos supor o seguinte, por exemplo, eu estava na prática clínica ontem, aí eu estava fazendo a ausculta e tudo mais, e o caso clínico do paciente lá era um paciente que tinha uma insuficiência cardíaca, se não me engano, secundária, era uma insuficiência cardíaca esquerda, eu acho que era secundária a um DPOC, que tinha uma insuficiência mitral secundária, sabe? Então, assim, tá vendo, várias etiologias causam uma insuficiência cardíaca. E qualquer doença do coração, assim, no final vai gerar uma insuficiência cardíaca. O paciente tem uma estenose, se você não tratar a estenose, o coração vai chegar uma hora, dependendo da estenose, vai hipertrofiar, né, que tem, entendeu? Então, assim, por isso que é muito importante a gente entender como que funciona a insuficiência cardíaca, a IC. Ana Clara, tá bom. Sei que ela é muito importante, mas o paciente, ele morre do que na insuficiência? Ele, do que causa, o que acontece no corpo que ele morre? É claro que existem algumas formas principais, né, vários mecanismos, mas as duas principais que a gente tem é que o paciente ele morre por evolução da IC. Existe o termo que a gente fala que é IC descompensada, que é quando você, mesmo com medicamento, é meio que você tem refratária, né, mesmo com medicamento ela não melhora, sabe? Então, as pessoas morrem por progressão da IC, da insuficiência cardíaca, mais ou menos cerca de 40%, e morrem também por arritmia cardíaca, né? Vai morrer por uma morte súbita cardíaca que o paciente tem, que o paciente vai ter, no caso. A insuficiência cardíaca, ela vai piorando conforme ela vai ficando exacerbada, conforme ela vai ficando descompensada, ela vai piorando. Então, descompensado foi o que eu falei, os mecanismos compensatórios não vão conseguir compensar essa demanda alta de oxigênio ou não vão conseguir transmitir oxigênio em si.
e não consegue mais manter o equilíbrio, surgindo a piora dos sintomas. Até mesmo o tratamento não funciona em si. Quais são as principais etiologias, então, que levam a uma insuficiência cardíaca? Primeiro, a gente tem a doença arterial coronariana, né, que eu havia citado falando sobre ela no vídeo de dor torácica, que é basicamente uma obstrução ou um estreitamento que você vai ter das coronárias, né? Então, você vai ter um miocárdio isquêmico. Uma miocardiopatia hipertensiva também pode gerar essa insuficiência cardíaca, cardiopatia dilatada, doença de Chagas valvar, etc. Tudo isso são as etiologias que podem levar o paciente a ter uma insuficiência cardíaca, né? Em relação ao tratamento, antes de eu falar de tratamento, a gente precisa entender o que seria uma ICFEP, o que seria uma ICFER e o que seria uma IC intermediária, né? Porque a partir de a gente entender os mecanismos dela, primeiro que provas de residência cai bastante isso aqui na vida também. E segundo que pra gente saber pra gente tratar o paciente, a gente precisa saber desses mecanismos aqui, saber quando que a gente, por exemplo, vai dar um diurético, quando que a gente vai dar um beta-block, quando vai dar, sei lá, sabe, essas coisas em si. Então, antes de eu falar o que seria uma ICFER e uma ICFEP, a gente entra com um termo fração de ejeção. A fração de ejeção é basicamente o seguinte, é o quanto de sangue que entrou no ventrículo que ele ejetou. Então, vamos supor o seguinte, que entrou 100 ml de... Acho que tem um exemplo aqui com número. Eu tenho aqui, enfim. Então, a fração de ejeção é basicamente isso. É a porcentagem de sangue... Eu vou falar disso mais pra frente, tá? Mas a fração de ejeção é a porcentagem de sangue presente no ventrículo no final da diástole, ou seja, o quanto de sangue entrou no ventrículo depois da diástole, do enchimento, aconteceu já o enchimento, que é ejetado durante a sístole. Então, é a quantidade de sangue que entrou no ventrículo após o relaxamento que é ejetado. Então, a quantidade de sangue que entrou no ventrículo que vai ser ejetada depois, sabe? Em outras palavras, ele vai indicar o quanto por cento do volume que entrou no ventrículo foi bombeado para a circulação. Então, o quanto daquele volume que estava dentro do ventrículo que foi bombeado, sabe? De maneira simples, geral. Vamos supor o seguinte, entrou 100 ml, só que foi bombeado 6 ml. Então, esses 100 ml que seria a fração de ejeção. Entrou 100, só que porém foi bombeado 60, entendeu? O 60 seria mais ou menos esse débito cardíaco que a gente tem. Então, como que a gente vai considerar a fração de ejeção normal? A gente considera uma fração de ejeção normal quando ela está acima de 50%. Ana Clara, como que se calcula a fração de ejeção? Isso aqui eu não pesquisei direito, mas ontem eu tive aula de ultrassonografia cardíaca, e no próprio aparelhinho ali do POCUS em si, do Point Care, né, calcula mais ou menos assim a fração de ejeção. Então ali, se você for fazer ultrassom, né, você já consegue ter uma noção de como que tá a fração de ejeção do paciente. Então considere-se normal a fração de ejeção maior ou se não igual a 50%. Toda insuficiência cardíaca vai começar com redução do débito cardíaco, gente. Começou a reduzir o débito cardíaco, começou a gerar, várias causas, hipotensão. Quer ver? A gente vai ver o mecanismo aqui. Por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, a hipertensão arterial sistêmica e as miocardiopatias são exemplos de doenças que reduzem a capacidade do bombamento do coração, iniciando a cascata fisiológica da IC. Por quê? Se o coração não está conseguindo bater o suficiente, está com uma insuficiência, não está conseguindo se contrair, não está conseguindo aumentar a frequência dele direito assim. O débito, a quantidade de sangue que vai ser ejetado vai diminuir, por isso que o débito cardíaco vai diminuir, sabe? Então, toda insuficiência cardíaca, ela vai iniciar, vai ter outros sintomas, claro,
por exemplo, na esquerda a gente sabe que tem dispneia, na direita a gente sabe que tem turgência jugular, hepatomegalia, tem edema dos membros inferiores, pode também ter ascite, essas coisas, né? Então, todas elas vão... Já me perdi no meu raciocínio, não sei por que eu comecei a falar disso. Mas enfim, vai ter a redução do débito cardíaco. Vai ter outras causas, mas o primeiro que vai começar é a redução do débito cardíaco. Aí, isso aqui que eu vou falar aqui agora, é tipo assim, é a fisiopatologia, porque assim, é claro que o débito cardíaco caiu, o nosso corpo ele vai ativar uma série de mecanismos, né, para tentar compensar, né, que vamos dizer que é aquela insuficiência cardíaca compensada. Tem mecanismos que estão ativados no nosso corpo para compensar essa falta, essa redução de oxigênio. Não tem um mosquito aqui me perturbando, peraí. Se vocês escutarem um barulhinho, é um mosquito, tá? Que eu não consegui matar ele. Mas enfim, quando o débito cardíaco diminui, o mecanismo obviamente vai estar com falta de oxigênio, né? Porque vai estar diminuindo o fluxo sanguíneo e tudo mais, assim, pouco sangue vai estar circulando no corpo. Então o organismo, ele entende aqui, opa, tá com pouco sangue. Tô com, sei lá, uma hemorragia aqui, entendeu? Então, o que acontece? O corpo, ele realmente entende, vai interpretar que tem uma redução do fluxo sanguíneo, do volume sanguíneo, né? Não do fluxo. Do volume sanguíneo circulante. Então, eles vão ativar o quê? Eles vão ativar tanto os baroreceptores quanto os quimiorreceptores. Ana Clara, onde que eles estão? Eles estão principalmente aqui no seio carotídeo, aqui, sabe? Então, ativa os baroreceptores, os quimiorreceptores, e eles vão meio que detectar que tem uma queda da pressão arterial, óbvio, né? Se tem diminuição do débito cardíaco, você vai ter uma redução, você vai ter uma hipotensão, né? Então, eles vão detectar que a pressão arterial ela está diminuindo e eles vão ativar mecanismos compensatórios. Ana Clara, quais mecanismos compensatórios? Vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai ativar o sistema nervoso simpático e vai ativar E vai ter a lei de Frank-Starling envolvida, né? Vamos lá, então. Primeiro, porque o sistema nervoso simpático. Não sei se vocês lembram, mas o sistema nervoso simpático, ele tá muito relacionado com aquela parte da luta ou fuga. Então, é ele que vai fazer o quê? É ele que vai fazer a nossa vasoconstrição periférica, é ele que vai aumentar a frequência cardíaca, né? É ele que vai aumentar a contratibilidade. Então, se você tá fazendo uma vasoconstrição, você está priorizando que o sangue vá para regiões mais nobres, né? Que nem havia citado, por exemplo, o cérebro e o coração em si. Aumentando a frequência cardíaca para bombear o sangue mais para essas regiões importantes, e aumento da contratibilidade também. Então, inicialmente, essa ativação do sistema nervoso parasimpático não, o sistema nervoso simpático, ela ajuda a manter o débito cardíaco. Porém, gente, é claro que esse mecanismo, ele é um mecanismo, assim, temporário, né? Um mecanismo de uma forma compensatória, né? Ele não é um mecanismo de longo prazo. Então, quando você tem essa ativação do sistema nervoso simpático, que você tem aumento da contratibilidade, aumento da taquicardia, aumento da frequência cardíaca, né? Você vai ter taquicardia, vai aumentar a resistência vascular periférica por causa que você vai estar realizando uma vasoconstrição. Isso, gente, foi o que eu falei ali na aula de dor torácica. Vai aumentar o consumo de oxigênio no paciente, né, pelo miocárdio, e vai favorecer, já tem baixo fluxo sanguíneo. Você aumentou o consumo, vai favorecer a morte dos cardiomiócitos e vai aumentar o risco de ter arritmia, sabe? Então, a gente sabe o pró e o contra de você ativar o sistema nervoso simpático e ele funcionar assim em longo prazo. Além disso, foi o que eu falei, você ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, o rim, por que ele ativa? O rim, ele percebe, como tá com pouco sangue circulando assim, o rim ele vai priorizar, né, ele vai ver que tem uma redução da perfusão renal. Então, ele fala assim, cara, se tem uma redução da perfusão renal, tá com pouco sangue, eu vou ter que tentar aumentar a volemia aqui de algum jeito. Então, vai produzir a renina, vai ativar a angiotensina, que vai vir a ECA, que ativa a angiotensina 2, que vai chamar a aldosterona. E isso vai causar mais o quê? Isso vai ter mais vasoconstrição e isso vai aumentar mais o volume
circulante ali. Só que, gente, isso obviamente é ruim, porque você vai ter mais retenção de água e o coração ele já tá com o insuficiente, não tá conseguindo bombear o sangue direito, entendeu? Então, tipo assim, de certo momento é bom até um certo momento, só que depois, sabe, ao longo prazo vai ficando ruim também. E no caso da lei Frank-Starling, a lei Frank-Starling ela vai estar muito envolvida com a pré-carga. Por quê? A pré-carga, lembra que a gente definiu que a pós-carga seria a força que o ventrículo tem que vencer para ejetar o sangue, e a pré-carga é basicamente o quanto esse ventrículo ele consegue se dilatar, né? Então, assim, além de Frank-Starling, é o quanto maior o volume de sangue que chega ao ventrículo durante a diástole, maior será a força de contração. Então, quanto mais sangue ele chega, mais as fibras se distendem, mais ele, tipo, meio que cresce assim, ele se dilata, só que para ele, mais sangue cabe aqui, só que com isso, mais sangue entrando, mais força de contração ele vai ter que fazer para empurrar esse sangue, sabe? Então, assim, o aumento da retenção hídrica faz com que mais sangue retorne ao coração, aumentando o volume diastólico final. Esse volume extra distende as fibras miocárdicas, aumentando a pré-carga, que nem havia citado, e a pressão de enchimento ventricular. Inicialmente, esse mecanismo auxilia na manutenção do débito cardíaco. Então, isso vai ajudar a manter o débito cardíaco. Só que, né, gente, nem tudo são flores, foi o que eu falei. Contudo, essa compensação também é temporária. Então, a partir do momento em que, com o passar do tempo, você tem esse mecanismo onde o coração insuficiente ele não vai conseguir lidar com o excesso de volume. Então, pode acontecer dois mecanismos, que são esses dois mecanismos que a gente vai ter na ICFER ou na ICFEP. Ou o ventrículo ele vai se dilatar para caber mais sangue, né, em si, você vai ter uma sobrecarga volumétrica ali, ou o ventrículo ele vai se contrair, né, ele vai se contrair não, aliás, ele vai se hipertrofiar, né, porque ele vai estar trabalhando tanto que vai começar a aumentar o músculo dele em si. Se aumentou o músculo dele em si, a cavidade do ventrículo antes, que era suficiente para suportar uma certa quantidade de sangue, ela vai diminuir, porque a parede do músculo está se espessando, sabe? E isso já é ruim, obviamente, né? Então, assim, ó, contudo, essa compensação, ela é temporária. Com o passar do tempo, o coração insuficiente não consegue lidar com o excesso de volume. O ventrículo passa a reter mais sangue após cada sístole, aumentando progressivamente sua pressão intracavitária. Então, essa pressão, então a gente sabe, ó, isso aqui vocês já vão entender, raciocínio. Aumentou a pressão dentro do ventrículo, essa pressão, uma hora ela vai refletir para onde? Para o átrio esquerdo. Se aumentou a pressão dentro do átrio esquerdo, vai refletir nas veias pulmonares, aumentou na pressão lá dentro. O pulmão vai ter uma hipertensão pulmonar. Com a hipertensão pulmonar, se você não tratar, congestionou os capilares, pum, você tem uma dispneia, entendeu? Então, assim, você vai ter uma dispneia e uma ortopneia também. Além disso, a ativação, foi o que eu falei, ativação crônica do sistema nervoso simpático, do sistema renina-angiotensina-aldosterona, vai ativar o que a gente chama de remodelamento cardíaco. É basicamente o coração muda de estrutura, foi o que eu falei. Ou ele vai se dilatar, ou ele vai se hipertrofiar, reduzindo o tamanho das câmaras em si. Então, trata-se de um processo em que o coração sofre alterações estruturais e funcionais, então vai ter uma mudança na sua estrutura, mudança na função dele em si, na tentativa de compensar essa lesão que se iniciou, né? Então, o ventrículo ele pode dilatar devido a uma sobrecarga de volume, mas ele também pode se hipertrofiar devido a uma sobrecarga de pressão. Então, inicialmente, essas adaptações ajudam a manter a função cardíaca, porém, com o tempo, torna o coração menos eficiente. Então, se você tem uma insuficiência cardíaca, o que vai acontecer? Até o momento que a gente viu que tem redução do débito cardíaco e vai ser ativado, então, o corpo entende que tem um baixo volume sanguíneo, ativa o sistema nervoso simpático, ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona e vai ativar, tem a lei de Frank-Starling que vai estar aí presente, sabe? Então, inicialmente, essa adaptação ajuda a manter a função cardíaca, porém, com o tempo, torna o coração menos eficiente.
O miocárdio desenvolve fibrose por causa da lesão que está tendo, né? A gente sabe que o tecido cicatricial é formado pelo aquele tecido por fibrinas, é algo mais fibroso em si. Só que essa perde sua geometria normal, só que, gente, esse tecido cicatricial, esse tecido fibroso, ele não serve para contrair. Então, ele vai ficar mais rígido e o coração ele vai ser menos contrátil. Se o coração está sendo menos contrátil, ele vai ter mais predisposição à arritmia, sabe? Então, dessa forma, o remodelamento cardíaco, ele vai contribuir para a progressão da insuficiência cardíaca, sabe? Eu acho que foi na parte de precórdia, eu havia citado isso, porque eu lembro direitinho que na parte de precórdia tinha uma imagem, vou tentar pegar aqui para vocês, de um coração com sobrecarga pressórica e um coração com sobrecarga volumétrica, para vocês verem como que é cada estrutura. Vou pegar agora, inclusive. Eu não sei se vocês vão conseguir ver bem, porque a imagem aqui no tablet já tá ruim. Mas enfim, aqui é um coração normal, tá? Observe as cavidades dele. Calma aí. Tá vendo? Aqui é o coração aberto, aqui é como se fosse uma câmara aberta, que eu acho que é o ventrículo. Só não sei dizer qual que é o ventrículo que tá aberto aqui. Mas é um ventrículo aqui, ó. Esse coração normal. Aqui, você já consegue observar que é o quê? Um coração dilatado. Olha só como que tá o VE. Isso aqui provavelmente eu acho que é o VD. Olha como tá dilatado. E olha aqui, ó, como um coração hipertrofiado. Olha como que diminuiu totalmente a câmara dele. Olha só como hipertrofiou todinho a musculatura, o miocárdio. Tá vendo? Então, a gente já entendeu o mecanismo, a gente já entendeu mais ou menos a lógica de como que funciona a fisiopatologia. Agora a gente vou primeiro falar de uma ICFER. Ana Clara, o que é ICFER? Insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Eu tenho até uma ultrassom de uma ICFER aqui, depois eu mostro para vocês. Na ICFER, fração reduzida, o problema, aqui a gente vai dividir em que uma vai ser problema na sístole e a outra vai ser o problema na diástole. A ICFER, ela vai ser problema na sístole. Por quê? Porque aqui o problema é que o ventrículo tá fraco. Então ele não consegue contrair adequadamente. Então foi que eu falei. Imagina o seguinte, entra 100 ml de sangue no VE, no ventrículo esquerdo. Ele deveria ejetar 60 ml, que é o normal. Só que aí ele ejeta apenas 30%, porque o coração está fraco. A fração de ejeção está reduzida. Então, logo a fração de ejeção é 30%. Então, tipo assim, é o quanto de lembrando que a fração de ejeção é o quanto de sangue entrou no ventrículo e quanto que ele conseguiu ejetar. Então, de 100 que entrou, ele só conseguiu ejetar 30, então tá reduzido. Lembra que eu falei que o normal é considerado acima de 50%? Então, qual que é o problema da ICFER? Então, o problema é na sístole, o problema é no coração, que ele não consegue se contrair, ele não tem força para contrair, então ele recebe 100 ml, deveria ejetar 60 ml, mas ele ejeta apenas 30 ml. Então, fica muito sangue, concorda comigo aqui? Vai ficar muito sangue dentro do ventrículo, porque ele tá com 100, deveria ejetar 60, mas tá ejetando só 30. Ainda vai estar acumulando sangue aqui. Então, como fica muito sangue no ventrículo após a diástole, esse sangue ele vai começar a se acumular, porque vai vir sangue o que deveria expulsar para ter a chegada de mais sangue do átrio, vai começar a acumular aqui. Então, mais sangue vai entrar aqui, o que vai acontecer? Ó, ele vai se dilatando em si, né? Então, a ICFER, ela é de sobrecarga volumétrica. Então, fica muito sangue dentro do ventrículo após a sístole, e esse sangue ele se acumula, o ventrículo ele vai se dilatando porque entra essa quantidade maior, né? E a pressão dentro do ventrículo vai aumentando. Se a pressão dentro do ventrículo aumenta, essa pressão vai refletir para onde? Vai refletir para o átrio esquerdo, que vai refletir para as veias pulmonares, que vai lá e dá uma hipertensão pulmonar
congestiona o pulmão e, pum, o paciente tem edema, sabe? Então, aqui no caso, a causa mais frequente de você ter uma ICFR é por causa de um infarto, por exemplo. Por quê? O paciente ele teve uma isquemia da coronária, né? A coronária ficou isquêmica por causa de uma obstrução de um tronco. Aí vamos dizer que metade ali do miocárdio teve necrose. Pô, se metade teve necrose, aquela área ela não vai conseguir se contrair. Então o coração ele perde a sua força de contração. Então ele contrai menos. Então o problema aqui é na sístole. Tá vendo? Por isso que a causa mais frequente de uma ICFR, de uma insuficiência cardíaca com fração reduzida, é o caso de um infarto agudo do miocárdio. Então, um paciente teve um infarto prévio e tem uma ICFR secundária por causa desse infarto, sabe? Agora, pô, Ana Clara, se a ICFR é o problema na sístole, o problema é uma sobrecarga volumétrica, dá os sintomas, vamos dizer assim, da insuficiência cardíaca esquerda. Então, a ICFEP vai ser ao contrário. O que é ICFEP? Insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Que, olha só, aqui, antes não estava preservado. Aqui vai estar preservado. O que acontece? O problema aqui vai ser na diástole. O coração ele não vai conseguir se encher direito. Então, vai seguir aquela lógica lá da hipertrofia. Então, o problema é na diástole. O ventrículo ele vai contrair normalmente. O problema é que ele não consegue relaxar. Então, ele tá toda hora se contraindo. Ele tá se exercitando, né, entre aspas, assim. E isso vai o quê? Vai favorecer o crescimento da musculatura ali do miocárdio. Pô, se uma musculatura do miocárdio tá crescendo, o que vai diminuir? O que vai acontecer? A cavidade vai diminuindo, que nem na imagem lá que eu mostrei pra vocês do coração. Então, um exemplo clássico que a gente tem de pacientes de uma doença que vai evoluir para ICFEP é justamente o paciente hipertenso. Pô, o paciente está com hipertenso, gera uma sobrecarga pressórica. Então, o ventrículo ele vai precisar realizar uma força maior para vencer a pressão da aorta. Então, ele vai começar fazendo força, mais força, mais força, mais força, tudo para empurrar aquele sangue para a aorta em si. Com o tempo, ele vai desenvolvendo a hipertrofia, que eu falei, a parede vai ficar grossa, o ventrículo ele vai ficar rígido, não vai conseguir relaxar direito, vai encher muito mal, vai aumentar a pressão diastólica. Então, basicamente é o seguinte, ele deveria receber 100, mas a cavidade está pequena, está hipertrofiada, então ele recebe só 60 ml. E como ele já está hipertrofiado, a cavidade está pequena, a gente sabe que o ventrículo hipertrofiado ele não se contrai bem, ele vai ejetar só 36 ml. Então, a fração de ejeção aqui é 60 ml, entendeu? Por quê? A fração aqui continua normal. Só que o problema é que ele está enchendo mal. Então, o volume total ejetado é muito baixo, sabe? Aí a gente entra na insuficiência cardíaca, né, que é dividida em insuficiência cardíaca direita e esquerda. Então, só CFEP, sobrecarga pressórica, e ICFER, sobrecarga volumétrica. ICFER, mais comum em pacientes que têm infarto. ICFEP, mais comum em pacientes hipertensos, por exemplo, a hipertensão. Insuficiência cardíaca, os sintomas predominantes que a gente tem na insuficiência cardíaca esquerda. Os sintomas mais predominantes que a gente tem justamente é a dispneia, fadiga e síncope, né? Baixou a pressão por causa do débito cardíaco, o paciente levou a síncope, dispneia por causa daquele acúmulo de sangue que deixou o pulmão congestionado, né? Então, o sangue ele represa do VE, vai para o átrio esquerdo, vai para as veias pulmonares, vai para o pulmão, surge congestão, sequência de dispneia aos esforços, ortopneia, entre outros. E a insuficiência cardíaca direita, os sinais predominantes é a turgência jugular, edema e ascite, porque o VD, o sangue represa para o ventrículo direito, que vai acabar represando
para o átrio direito que vai represar para a veia cava, né? Para as veias cavas, para a veia cava superior, afetando ali o sistema venoso. Então, assim, por exemplo, quando você pega você pega a ultrassom, você bota lá no POX, subcostal, eu acho que é o nome. Você lá consegue, além de se observar as câmeras do coração, você consegue observar também como está a veia cava. Quando você pede para o paciente inspirar, a veia cava ela colaba. Se o paciente inspira, a veia cava não colaba, pô, você sabe que o paciente está congestionado, entendeu? Eu não sei se poderia dizer se ele tem uma insuficiência cardíaca direita, entendeu? Mas pode estar relacionado, talvez, né? Então, tem turgência jugular, edema, ascite, hepatomegalia. Hepatomegalia eu expliquei porque como você tem um aumento do retorno ali não aumento, né? Você tem diminuição do retorno venoso, vai ficar congestionado, que gera edema e tudo mais. E o fígado é um órgão bastante vascularizado, né? Então ele vai ficar meio que congestionado também, aumentando o seu volume, o seu tamanho. Por que eu expliquei isso? Pra gente entrar na parte farmacológica, né? Pô, se o paciente a gente vê, a gente usa primeiro diurético de alça, principalmente a furosemida, para aliviar os sintomas e reduzir a congestão do paciente. Então, tipo, vai meio que reduzir a dispneia dele, sabe? Não comprova a redução de mortalidade, só alivia o sintoma mesmo da dispneia. A gente também pode utilizar, sabe o quê? Um IECA ou se não um BRA. Um captopril, uma losartana, por exemplo, assim. Por quê? Primeiro que o IECA, ele vai bloquear a IECA, né? Aliás, o IECA ele vai bloquear a ECA, né? Que é a enzima convertora. Convertora não. É a enzima lá que converte a angiotensina 1 e a angiotensina 2. Então, basicamente, se você bloqueia o IECA, você não vai ter vasoconstrição. E se você. Se você bloqueia o ECA, você não tem vasoconstrição. E ainda por cima você ainda impede de que a aldosterona seja ativada. Então, impede que tenha retenção de sódio, de água e tudo mais assim. Ou se não o BRA, né, que é o BRA é o que bloqueia justamente o receptor da angiotensina 2 em si, né? Então, o que acontece? Os vasos vão se dilatar, a resistência vascular periférica ela vai diminuir. Consequentemente, isso diminui a pós-carga, então o coração ele precisa fazer menos força para trabalhar. Então, isso já melhora bastante os sintomas da insuficiência cardíaca em si. Você tem menos retenção de água e sódio e com isso você tem um menos remodelamento. E no caso dos beta-bloqueadores, na insuficiência cardíaca existe ativação crônica do simpático, né, que a gente falou, né, que vai aumentar a frequência cardíaca, que vai aumentar a força de contratibilidade, que vai causar resistência vascular periférica, né, a resistência vascular periférica não, a vasoconstrição em si, né. Se você usa um beta-bloqueador, ele vai diminuir a frequência cardíaca, ele vai diminuir o consumo de oxigênio, de arritmias, vai diminuir o remodelamento e tudo mais, sabe? Então, é muito importante isso. E, basicamente, a gente existe a ICEFEI, eu acho que fala isso, que é insuficiência cardíaca com fração de ejeção intermediária, né? Ou se não, fração de ejeção levemente reduzida. Basicamente, ele vai ficar entre 41% e 49% da fração. Vai ficar mais ou menos assim. Ele vai ficar entre um ICFR e um ICFEP, sabe? Então, aí a gente tem basicamente os critérios de Framingham, né? Framingham, que eu falei que aqui é muito importante pra gente, porque para o paciente ser diagnosticado com uma insuficiência cardíaca, ele precisa ter 2 critérios maiores, ou se não apenas um critério maior e 2 menores em si. Gente, eu não vou ficar lendo aqui os critérios de Framingham, vocês leem em casa, tá? E só pra vocês terem uma noção mais ou menos. Isso aqui
Seria muito... Ai, gente, esse quadrinho, ele podia vir nas provas, né, de residência. Eu não faço a mínima ideia se ele vem ou não. Eu acredito que não, né? Porque prova de residência é só... Enfim. Aqui, seguindo, a gente tem uns estágios, vamos dizer assim, até o paciente desenvolver uma insuficiência cardíaca. O primeiro estágio, a gente fala que é o estágio A, em que basicamente o paciente ele não apresenta alterações estruturais no coração, ele não houve um remodelamento ainda ali, nem sintomas de insuficiência cardíaca, ele apenas possui fatores para desenvolvê-la. Então, neste momento, neste estágio, o paciente ele não tem insuficiência cardíaca ainda instalada. Então, a gente vai fazer o tratamento com prevenção. Então, a gente vai utilizar alguns medicamentos aí para prevenir que ele desenvolva uma insuficiência cardíaca. Então, o estágio A, paciente não tem remodelamento ainda, não tem nem sinais, não tem nenhuma... aqui tá escrito, ele tem alto risco para desenvolver insuficiência cardíaca, ele não tem remodelamento, não tem cardiopatia, não tem sintomas, ele só possui fatores mesmos de risco. Então, aqui nesse estágio, a gente só... tratamento é a prevenção. No estágio B, o estágio B é o seguinte, o paciente ele já vai começar a apresentar uma alteração na estrutura cardíaca, porém continua ainda assintomático. Então, o paciente já pode começar a ter uma hipertrofia, pode começar a ter uma dilatação em si, porém ainda não foi tão grande assim ao ponto de causar sintomas no paciente aqui. Então, exemplos, inclui pacientes com infarto agudo do miocárdio prévio, hipertrofia ventricular esquerda, valvopatias ou redução da fração de ejeção sem manifestação clínica de insuficiência cardíaca. Então, aqui, no estágio B, o paciente, novamente, já tem uma mudança na estrutura, mas ele é assintomático. Então, aqui a gente já não faz uso mais da prevenção. Ou aqui a gente vai entrar já com medicação para tratar o paciente. No estágio C, o paciente já tem agora, continua ainda tendo, né, o remodelamento, a mudança nas estruturas, só que aqui ele já começa a ter sinais, já apresenta começar a ter sintomas de que ele possa ter realmente uma insuficiência cardíaca. E os sintomas mais comuns foi o que eu falei, a dispneia, fadiga, edema de membros inferiores, ortopneia, dispneia paroxística noturna. Então, nessa fase é onde a maioria dos pacientes, eles recebem um diagnóstico clínico que, olha, provavelmente você tem uma insuficiência cardíaca, sabe? Então, aqui nessa fase, no estágio C, você vai melhorar a medicação. Então, você já estava tomando uma medicação, agora você já vai otimizar ela. Ou você troca por uma mais forte, ou você faz, como que fala? Não é combinação, não. Esqueci o nome, como você junta uma com a outra para potencializar o efeito, sabe? E por último, não menos importante, que eu acho que talvez seja o mais importante em si, é o estágio D, onde o paciente ele possui uma insuficiência cardíaca refratária, requerendo uma intervenção especializada. O que isso quer dizer? O paciente ele já tem uma insuficiência cardíaca avançada, onde tem sintomas graves, tá fazendo um tratamento, só que esse tratamento, ele não vamos dizer assim, ele não tá sendo suficiente. Ou o tratamento, ou ele tá precisando de internações, ou ele tá sendo internado repetidamente, assim, ou se não, tem que fazer um transplante cardíaco, entendeu? Então, é basicamente aqui o estágio. Então, estágio A, o paciente não tem doenças, ele só tem risco. Estágio B, o paciente aqui, ele já apresenta uma mudança já tem um remodelamento, mas não tem sintomas, então entra com medicamento. No estágio C, o paciente ele já tem remodelamento, o paciente ele já tem sintomas prévios de uma insuficiência cardíaca. Inclusive, nessa fase aqui, a fase em que você já diagnostica ele com insuficiência cardíaca. E a gente tem a fase D, o paciente já tem altos níveis, ele tem uma insuficiência cardíaca muito grave, os sintomas são muito graves, em que você basicamente vai ter que fazer algum transplante ou fazer alguma outra cirurgia em si, sabe? E a gente tem o NIRA, que eu falei inclusive no vídeo de dor torácica, que é bom a gente estudar o NIRA e repetir, voltar o MMR-C, que infelizmente eu não tenho aqui, mas eu tenho aqui, ó. O NIRA é o seguinte,
A gente classifica o NIRA em 4 estágios. O NIRA basicamente é a dispneia na insuficiência cardíaca. O MMR-C, eu acho que é a dispneia, mas relacionada mais à respiratória em si. Então, o primeiro estágio do NIRA é o paciente ele não tem sintomas durante o seu cotidiano em si. Ele não sente dispneia durante o seu dia a dia. O segundo sinal a segunda classe, a classificação em si, o paciente ele já apresenta sintomas, já tem uma dispneia, só que é uma dispneia bem leve, né? O terceiro, o paciente ele tem dispneia com esforços moderados em si, com pouco esforço em si, vamos dizer assim. Sei lá, ele andou, vestiu a camisa, já sentiu dispneia, sabe? E o quarto, que o paciente ele tem sintomas aos mínimos esforços, ou se não, repouso, né? Ou em repouso ele tem dispneia em si. E a gente tem... Calma que eu saí daqui sem querer. Então, esse é o NIRA. O NIRA é bom a gente gravar. E a gente tem o seguinte... o perfil do paciente, né? Quanto que é um paciente... Por exemplo, a gente vai dividir o perfil A, B, C e D. Perfil A, paciente com perfil A, costuma ser um paciente em que ele é um paciente quente, mas é um paciente seco. Ou seja, é um paciente que realmente é quente, é aquecido, tem a diurese preservada, tá alerta e tem a função renal mantida. E seco é que ele não tem congestão pulmonar. Então, nesse paciente, esse é o paciente em que a gente trata no nível ambulatorial, entendeu? O paciente, então, que é quente, tem a diurese preservada e tá com função renal preservada e não tá congestionado. Perfil B, agora aqui é o seguinte, o paciente é um paciente quente, mas já está congestionado. Então, o paciente ele é aquecido, tem a função renal preservada, tem a diurese preservada, mas aqui, como ele está congesto, então ele tem o quê? O paciente tem uma ortopneia, o paciente tem uma dispneia paroxística noturna, tem um refluxo hepatojugular, tem turgência jugular, tem presença de B3, tem tudo isso. Então, nesse caso aqui, o paciente ele é quente e está congesto, o que você vai fazer? Você vai dar um vasodilatador, né, para o paciente em si, e vai dar um diurético para ele para ele melhorar os sintomas dessa dispneia, dele estar congestionado em si. O perfil D já vai ser um paciente frio, porém seco. O que isso quer dizer? O paciente vai ter as extremidades muito frias, vai estar hipotenso, provavelmente teve ali uma vasoconstrição periférica, né, para preservar o sangue para os órgãos necessários em si, né? Só que sem sinais de congestão. Então, aqui o paciente D, no caso, eu falei C, mas é o paciente D. Era pra mim ter falado C primeiro. Mas, enfim, aqui você vai avaliar o paciente se tem necessidade de suporte vasoativo, né? Ou seja, se você tem necessidade de você dar volume para ele, o suporte vasoativo, você vai dar, por exemplo, uma noradrenalina, essas coisas. Por quê? O paciente está frio. Foi o que eu falei, as extremidades estão todas fechadas, mas ele não está congesto, provavelmente está desidratado, né? Está com pouco volume de sanguíneo. Então, vou talvez fazer uma volemia, uma reposição volêmica com ele com algum soro, entendeu? Agora, o perfil C, que já é diferente. O perfil C, o paciente ele vai estar frio, né? O paciente em que ele vai também ter essas extremidades frias, porém ele vai estar congesto. Claro, o que eu faço então no caso daqui do paciente? Você vai dar um inotrópico e você vai dar um diurético para o paciente. Diurético para como que fala? Para tirar essa congestão dele. E inotrópico eu acho que aumenta a força a força de contração, não. Eu acho que aumenta, como que fala? A frequência cardíaca. Trópico. Eu acho que o cronotrópico que aumenta a contração. Ou é o contrário, né? Inotrópico aumenta a força de contração. O cronotrópico deve ser o contrário. Cronotrópico. Então, você vai dar um inotrópico para aumentar a força de contração do paciente, vai dar um diurético, né, para tirar essa congestão dele em si, né? E cronotrópico,
É aumentar a frequência cardíaca, isso mesmo, eu só troquei, só inverti. Enfim, gente, insuficiência cardíaca é isso. Espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem no WhatsApp. Um beijo e até a próxima.